Olá, queridos, bom dia! Tudo bem? Estamos aí finalizando praticamente uma semana e eu quero saber se você realmente está deixando Deus guiar a sua vida. A nossa amiga Margaret, que escreve pra gente, ela diz que a sua família morava em um apartamento de 2 quartos que tinha apenas uma vaga de estacionamento. Aí, quando o filho dela entrou na faculdade, foi necessário eles alugarem um apartamento maior, com mais vagas de estacionamento, para acomodar o carro dele agora, porque ele também precisava e então ele adquiriu um carro. E eles entraram em contato com um corretor que oferecia um apartamento de 3 quartos com amplas vagas de estacionamento. Em um momento, enquanto preenchiam os formulários de aluguel, ela sonhou que dirigia por uma longa estrada e virava à esquerda numa casa determinada, numa determinada casa. E ao acordar, ela se lembrou do sonho. A casa do sonho, no entanto, não correspondia ao local que eles estavam alugando. Assim mesmo, eles se mudaram para um apartamento que tinham alugado e moraram lá por 3 anos. Uma noite, o inquilino tentou roubar o carro deles, mas o alarme o assustou. Numa outra ocasião, ele dirigiu a caminhonete dele contra o lado do passageiro do carro deles. Mais uma vez, o alarme disparou e ele foi embora no meio da noite. Quando o dia amanheceu, a polícia foi contatada, e o inquilino voltou enquanto a polícia examinava o carro danificado. E o rapaz então tentou negar o que ele havia feito, mas a polícia conseguiu obter uma confissão dele. Os policiais disseram depois para nossa amiga para ligar para eles caso o moço não pagasse os reparos. Ele fez alguns pagamentos e depois parou de pagar. A nossa amiga aqui, Margaret, e seu esposo não denunciaram o caso à polícia, mas, na verdade, o marido dela depois disse que era hora de eles se mudarem para um outro lugar. Aí, uma corretora de imóveis os levou para ver uma casa. E quando ela virou à esquerda na direção da propriedade, ela se lembrou daquele sonho de 3 anos antes e ela começou a ligar os pontos. Ela se lembrou de como Deus já havia revelado o futuro a José por meio dos sonhos, sem saber que a realização deles levaria ele da casa do seu pai para um poço, do poço para a escravidão, da escravidão para a cadeia, e da cadeia para um palácio de Faraó, para que aqueles sonhos se cumprissem. Então veja, Deus havia dado um sonho, mas muitas coisas aconteceram antes para aquilo se cumprir. Ali em Jeremias 29:11, a gente tem um texto que é maravilhoso, Ali fala que sim, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, são pensamentos de paz e não de mal para dar para vocês um futuro e uma esperança. Então a gente precisa sempre ter isso em mente. Voltando à nossa história, veja, pouco tempo depois, eles leram no jornal local que o inimigo, aquele inimigo deles anterior, foi apanhado pela polícia e preso por algum comércio ilegal em que ele estava envolvido. Então, veja, Deus deu o sonho, que tinha mostrado uma casa 3 anos antes, eles agora estavam naquela casa e, muito embora tenham passado por situações difíceis até aquele sonho se realizar. Será que Deus se preocupa conosco e se vinga, inclusive, daqueles que fazem mal para os que são os filhos de Deus? Certamente que sim, mas a gente precisa ter a confiança no Senhor e seguir os seus passos, seguir as suas orientações. Não desista, viu? Deus abençoe e um ótimo dia.